Enquanto isso, quero trazer mais do nosso cardápio de quinta-feira. Em entrevista ao jornal O Globo, uma das principais opositoras do regime de Nicolás Maduro, a ex-deputada Maria Corina Machado, disse que a posição de Lula sobre a Venezuela é inadmissível. Ela disse que a atitude do presidente prejudica a credibilidade do Brasil para eventualmente atuar como um facilitador no processo de negociação entre Maduro e a oposição. E mais do que isso, um processo que poderia garantir novamente uma democracia para a Venezuela. Inclusive, ali em uma das perguntas, o jornalista fala para ela, questiona: o que você diria para Lula se você pudesse? E aí ela fala exatamente que ela gostaria de falar para ele o quanto a posição do Brasil é importante para que se retome a democracia na Venezuela. Algo que, segundo a visão dela, por enquanto, Lula não estaria fazendo. Gustavo Segré. Não está fazendo, ele está certo. Maria Corina é uma das figuras mais importantes da oposição. Por isso, a inelegibilidade por 15 anos. O que demonstra claramente que a Venezuela não é uma democracia e fica a dúvida de por que o presidente Lula está apoiando tanto. E aí vem um motivo pelo qual estou de vermelho. Porque o comunismo, que usa essa cor, é um pouco mais vermelho, esse aqui é vinho. Mas de qualquer maneira, é o comunismo que usa essa cor, gosta disso. Ou seja, não, estamos numa democracia relativa. Aí você vê o presidente Lula na reunião do Foro de São Paulo que disse sentir orgulho de ser chamado de comunismo. E o Papa que pede para o presidente Lula intermediar nas democracias relativas de Nicarágua e Venezuela. A Maria Corina está certíssima. Está absolutamente certo. E se não, Maduro libera a inegibilidade. A Maria Corina vai disputar as eleições e vai ver como termina. Fábio Piperno, Maria Corina refere-se também ali na entrevista ao fato de vários países apoiarem ela e irem contra essa cassação, né? A essa inabilidade dela para concorrer às eleições. Isso pode trazer algum tipo de pressão e colocar a Maria Corina novamente no jogo, ou é mais político do que prático? É mais político do que prático. Eu já disse aqui que eu defendo, assim, em 1000% a candidatura dela. É uma personagem sobre quem eu já externei aqui as minhas posições, tenho divergências, mas nesse caso fecho com ela. Ela tem todo o direito de se apresentar como candidata a presidente da República, como o Juan Guaidó, se quiser de novo tentar. E os dois têm sérias divergências. O Leopoldo Lopes, Henrique Capriles, todos esses personagens que foram de forma ilegal e legítima retirados do jogo. É uma ditadura que está cerceando o direito da oposição a apresentar seus principais nomes. Maria Corina diz o seguinte: Lula deve entender que o regime cometeu um grave erro, deve dizer isso a Maduro. Lula dirá isso a Maduro, ou Alan Jânio? Jamais disse, não vai dizer agora e nunca dirá, Evandro. Por quê? Porque o Lula tem afinidade ideológica com Maduro, Lula tem afinidade ideológica ou tinha com Fidel. O Lula, como disse bem o Segré, como lembrou aqui o Segré, ele falou: quando eu sou chamado de comunista, é um orgulho. O Lula realmente acredita nesse modelo. Se ele pudesse, ele implementaria aqui no Brasil um regime socialista. Ele não consegue porque há instituições que freiam isso. Mas veja, quando ele fundou lá o Foro de São Paulo, Piperno, com Fidel Castro, em 1990, ele fundou para quê? Justamente para traçar estratégias comuns de implementação do socialismo na América Latina. Bem ou mal, as esquerdas ganharam várias eleições e é claro que como se deu a vitória das esquerdas e como foi implementado o socialismo ocorreu de maneira diferente. Na Venezuela foi muito mais extremista, muito mais extremado. Em outros países já foi algo mais moderado, mas foi moderado justamente porque tinham instituições mais fortes. Mas que há uma afinidade, não há dúvida. Piperno, você acha que essa questão do socialismo apontada pelo Gânia aqui é bravata? O Lula fala qualquer coisa. Quando o Lula apoia o regime quando ele apoia lá o Maduro, é óbvio que isso é péssimo. Eu já disse isso aqui 1 milhão de vezes.
quando ele apoia, quando ele tenta lá ser o intermediário dos abusos cometidos pelo Daniel Ortega, e são abusos, isso tem que ser dito, é óbvio que a gente tem que também avaliar bem o nível de proximidade. E não é bom ser próxima, em hipótese alguma, de alguém que seja ditador. Agora, quanto ao Lula querer implantar comunismo, nossa, aí vamos lá. Mas o Piperno, mas veja, ele sempre apoia, ou é Ortega, ou era o Fidel, ou é o Maduro. Você já viu ele apoiando, sei lá, o Trump? Ou algum grande liberal? Não, é sempre dessa cor aqui que ele apoia. Eu vou te contar uma história. Você sabe que o Lula tem uma ótima relação com George Bush. E aí, já houve aqui em outros tempos, do 3 em 1, alguém que ousou, por conta disso, dizer que o George Bush tinha se tornado alguém de esquerda. Eu quase caí da cadeira. George Bush. Bom, eu quero... Quer falar agora? Senão eu aproveitar o que o Lula também estava dizendo. Vamos. Não, mas rapidamente pode concluir. Não, a questão é, eu vivenciei fora de São Paulo 3 dias desde dentro. E o objetivo é comunismo, sim. Se chamam camarada. E não é uma questão de dizer, não, mas, pelo amor de Deus, Piperno, se você pega amigos teus e você só tem amigos corruptos, você ou é o único que tem amigos e não é, ou você é estranho. Porque... Vou dizer para você uma coisa. Por exemplo, Michelle Bachelet, o jovem Boric, os partidos deles fazem parte do Foro de São Paulo. Não tinha ninguém deles. O único que estava chileno aí era uma mulher que mora nos Estados Unidos. Eles não estavam no Foro de São Paulo. Mas sempre fizeram parte dessas associações, dessas reuniões e tal. Né? E são políticos de esquerda. Por acaso, em algum momento, tentaram implantar o comunismo nos países deles? Não, e não daria jamais. Pepe Mujica já fez isso alguma vez? Quer concluir, Segré? Eu vivenciei o DSA, é Democratic Socialist American. E eles têm o objetivo, são 75 mil. Aí eu perguntei, eles querem instrumentar o comunismo nos Estados Unidos. Olha a loucura, comunismo nos Estados Unidos. Aí eu perguntei, não é mais fácil você, 75, ir para Cuba, ir para a Venezuela, e vocês curtirem o comunismo, em lugar de pretender que todo mundo seja comunista? Mas eles são assim, eles querem não eles manter e defendem a ideologia. Não, eles querem que todo mundo pense igual que eles.